Desculpa aí, pessoal, é porque acabou aqui o tempo de gravação aqui que eu botei de limite pro tablet. Então eu tava falando que se você observar aqui, ó, lembra que eu falei que ia ter lá as ondas do eletrocardiograma? Então lá a gente tem a onda P, a deflexão Q, a deflexão positiva R, a deflexão negativa S e a repolarização do ventrículo, que é representada pela onda T, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que eu falei, a gente tem o complexo, que a gente chama de QRST, tá? Que é isso aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Então a onda P, o que ela significa? Ela representa a despolarização dos átrios, ou seja, é a contração dos átrios para empurrar o sangue para o ventrículo. Tá vendo aqui que a pressão fica positiva, ó? Ó, é no momento da onda P, aqui embaixo, ó. Ó como é que bate lá, ó. Certinho, tá vendo? Ó, despolarizou o átrio, teve uma contração do átrio, ó, a onda P ficou positiva. A onda P ficou positiva e você teve lá um aumento da pressão no átrio, né? A contração atrial. Mas olha como é que ela é pequenininha. Olha como é que ela bate lá, ó. Ó, na casa aqui, ó, do 18, mais ou menos, tá vendo? A contração do átrio. E aí depois a gente tem a deflexão Q, que é o quê? A deflexão Q é o início da despolarização do ventrículo. Então, ó, iniciou lá a despolarização do ventrículo, é a onda Q. Sabe por que ela dá essa baixadinha e sobe? Não sei se vocês lembram lá do desenho lá do nó, do sino atrial, ele vem para o átrio ventricular, aí ele desce fibras de Purkinje, e aqui, ó, ele faz isso aqui, ó, curva e sobe, né? Feixe de His, e aí as fibras de Purkinje curva e sobe. Essa curva que ele dá aqui, ó, no momento da despolarização do ventrículo, ó, que ele começa a despolarizar, ele despolariza de baixo para cima. Por isso que a gente tem isso aqui, ó, essa deflexão Q, aqui, ó, tá? Por isso que ela é negativa aqui, ó, que ela desce e depois ela sobe, tá? E aí é a despolarização do ventrículo. Tá? E aí, no momento dessa despolarização, olha o que está acontecendo com a pressão aqui, ó, no ventrículo, na hora da despolarização dele, ó. Ó como é que ela tá, ó. Até a repolarização aqui, ó. Onde é que ela tá? Lá em cima, ó. Ó o pico, 120 milímetros de mercúrio. mmHg. Tá? E aí depois a gente tem a despolarização, a repolarização, que é a onda T. E aí na onda T, ó, ele já está diminuindo, que a repolarização ele está o quê? No momento de diástole, né? No momento de diástole, ó, o que tem dentro do ventrículo? Tem o quê? Nada. Então, ó, o volume dentro dele é baixo, na diástole. No momento da sístole, ó, como é que o volume dentro do ventrículo é alto? Isso aqui, ó, essa parte aqui está medindo o volume do ventrículo, ó. Quantidade de sangue que tem dentro do ventrículo. Então aqui, ó, no momento da sístole, ó, ele está alto, o volume, tá? E aí você tem o aumento da pressão, e aí ejeta esse sangue que está aqui, e aí o sangue vai diminuir, o volume vai cair, né? E aqui a pressão vai chegar no pico aqui da sístole, depois ela vai cair, que vai ser o momento da diástole, tá? E aí tudo isso bate, ó, certinho com o eletrocardiograma, tá vendo, ó? Beleza? E aqui são as bulhas cardíacas aqui embaixo ainda, ó, representadas, ó, na sístole e na diástole, tá vendo? Muito legal esse gráfico, por isso que eu falo que esse gráfico aqui, quem entende esse gráfico aqui, entende tudo. Ó aqui, ó, a pressão na aorta aqui, ó, esse aqui também é legal, ó, a abertura da válvula aórtica, aí a pressão no ventrículo ela se torna muito grande, vence. Quando chega aqui, ó, nesse momento aqui, ó, vamos ver o que está escrito aqui, ó, ejeção. Aí ejetou, ó, pressão diminui dentro do ventrículo,
Ó, a abertura da válvula aórtica, quando o máximo da pressão, ó, ela se abre, e aí a pressão, ó, o fechamento da válvula aórtica, aliás, e aí a pressão aqui na diástole, a válvula aórtica, o sangue está empurrando a válvula ali para fechar. Então ela está se mantendo fechada ali na diástole. Não é assim? Na hora da contração da sístole, ó, você tem a abertura da válvula, ó. Chega aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, é a abertura da válvula, ó. Por quê? Porque a pressão aumentou dentro do ventrículo, venceu lá, ó, 80, 120 milímetros de mercúrio de pressão que vem da válvula aórtica, e aí ele conseguiu ejetar, ó, ejetar o sangue. Ejetou, tu fecha a válvula e aqui começa já a diminuir a pressão do ventrículo, e aí você tem a diástole. Ó, diástole. Ó, contração atrial, contração do ventrículo. Diástole. Entendeu? Como é que é esse gráfico? Ele é assim, ó. Ele vem aqui, ó. Pega aqui a visão aqui de baixo, ó. Ele vem assim, ó. Contração atrial, contração do ventrículo, diástole do ventrículo. Ó. Contração do átrio, contração do ventrículo, relaxamento do ventrículo, contração atrial de novo. Ó, sístole e assim vai. É o ciclo cardíaco. Só que aqui todo explicado. Ó, se você pegar cada um desse aqui, ó, você vai entender como é que eles se relacionam. Beleza? Então aqui a gente tem uma fórmulazinha que ele pode pedir, que é o débito cardíaco. É o quê? É a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção do ventrículo esquerdo, volume sistólico, né? Então, geralmente, o volume de ejeção do ventrículo é de 70 mililitros. Então, a frequência cardíaca de repouso o normal é entre 50 e 100. Isso aqui é 100. Se tiver a mais, o cara está taquicárdico. Se tiver a menos, está bradicárdico. Beleza? E 70, então, é a média aqui que eu botei. Então, você pega lá, ó, volume sistólico, 70 ml. Mais ou menos que é o que o ventrículo consegue ejetar. Multiplicado por 70 batimentos por minuto, vai dar lá 49, né? 49. Vai arredondar aqui para 5 litros de sangue, mais ou menos, por minuto, em repouso. No exercício, isso aqui aumenta. Por quê? Porque aumenta a frequência cardíaca, aumenta o volume sistólico, porque você vai ter um aumento da contração, então aumenta. Mas em repouso, 5 litros de sangue por minuto, mais ou menos, que o coração bombeia. O nome disso é débito cardíaco, tá? O débito cardíaco também, ele tá... E aí tem as variáveis que influenciam no débito cardíaco, que são o retorno venoso, tá? E a volemia, quantidade de sangue que você tem no sistema, né? Se o cara tiver uma hemorragia, obviamente que o retorno venoso vai diminuir, o débito cardíaco vai diminuir, tá? Se o cara tiver uma pré-carga muito alta, o débito cardíaco dele vai estar muito alto. E por isso, tá? Porque ele vai ter muito sangue no sistema, muita água, muito líquido, o cara que está retendo o líquido lá, tá? Então é isso. Aqui, ó, o débito cardíaco, ele é regulado lá, como eu falei, é a razão entre a frequência cardíaca e o volume de ejeção sistólico do ventrículo esquerdo, tá? É modulado pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, com efeito cronotrópico positivo ou negativo, tá? Que é o quê? O aumento lá da frequência ou o aumento ou diminuição da frequência através do sistema nervoso simpático e parasimpático. Ele tem outros mecanismos lá, como eu falei, que influenciam ele, que seria o retorno venoso, né? Que é o sangue que volta lá para a veia cava inferior e superior, tá? A gente tem lá a regulação desse sistema dado por uma lei, né, que a gente de Otto Frank e Ernest Henry Stallen,
que são dois estudiosos que não se conheceram, mas tiveram a mesma ideia, tá? Que dizem que o quê? Que a energia de contração é proporcional ao comprimento inicial das fibras do músculo. Então, isso quer dizer o quê? Que quanto mais tu estirar o músculo, mais força tu vai fazer, porque tu aumenta a quantidade de ligações actomiosínicas entre as fibras lá de actina e miosina, lá do músculo, no músculo cardíaco. Então, é isso, ó. A gente tem lá o músculo cardíaco, a gente tem as fibras de actina e miosina. Quanto mais você aumentar essas ligações, melhor. Então aqui, ó, existe, segundo a lei de Frank-Starling, né, a gente tem um ponto ótimo de contração, que é esse ponto C aqui, tá? Passou dele, já começa a ter uma diminuição da quantidade de ligações actomiosínicas, e aí você já tem prejuízo na contração. Se ele for muito curto aqui, também tem o prejuízo, que seria lá o tamponamento cardíaco, né? Igual lá quando a gente tem lá um aumento da quantidade de líquido no pericárdio, uma pericardite, o cara tem lá um aumento do líquido lá no pericárdio, tem que fazer uma pericardiocentese, que é o quê? Meter uma agulha lá no pericárdio e drenar, uma pericardiocentese de alívio, para diminuir a quantidade de líquido que tem lá entre o pericárdio e o coração, e ele não está deixando o coração abrir, tá? Para fazer contração. Aí você tem o tamponamento cardíaco, vocês vão ver isso mais para frente também, que você tem lá a tríade de Beck, que é o quê? Turgência jugular, hipotensão arterial e hipofonese de Bulha, tá? São os três achados lá na ausculta. Então é isso, beleza? Então a gente tem aqui, ó, segundo a lei de Frank-Starling, quanto maior o comprimento, a diminuição ou o tamanho do espaço entre as miofibrilas ali, ó, você tem uma maior contração. Mas existe um ponto máximo onde você tem o máximo de contração, o aumento do cronotropismo. Passou desse ponto, ou seja, o coração gigante, ele já começa a ter falha da contração. Por quê? Porque ele tem esse distanciamento aqui, ó, entre as linhas Z lá do sarcômero, e você tem a diminuição do cronotropismo, tá? Então, basicamente é isso. Efeito da temperatura no funcionamento cardíaco. A gente sabe lá que a febre ela aumenta a frequência cardíaca, né? Cada grau aumenta mais ou menos lá em 5 batimentos a frequência cardíaca. Então, uma pessoa que está com febre, que ela está febril, ela vai estar o quê? Taquicárdica, né? A gente vai ver que a pessoa está taquicárdica, tá? Então, a febre, ó, ela provoca elevação muito importante da frequência até o dobro do normal. Uma pessoa que tem aí, subiu lá bota aí, 36, 37, 38, 39 graus, ela está 20 batimentos acima quase lá do normal. Então, se ela tem lá um batimento dela normal de repouso de 70, tu vai olhar, a pessoa está 90 batimentos por minuto em repouso deitada. Tá? Então, a febre ela gera isso, essa taquicardia. Aí depende de cada um, né? Tem gente que está a 80, 90, depende de cada coração como é que vai estar em repouso. A gente tem que comparar isso com a pessoa em repouso, sem estar com febre, né? Tipo assim, a minha frequência cardíaca é uma, a de um atleta de alto nível de olímpico é outra. O coração dele é mais eficiente, precisa bater menos vezes em repouso para gerar a mesma quantidade de sangue para o corpo do que a minha, né? Meu coração é menos eficiente, vamos botar assim. A de um idoso é menos que a minha, então a frequência cardíaca dele vai ser aumentada para ele compensar a falta de inotropismo, de força muscular, beleza? Assim como a taxa reduzida da hipotermia, né? Vai gerar uma queda da frequência cardíaca. Então a pessoa vai ter lá, em valores abaixo de 15 a 21 graus Celsius, vai ter uma frequência, uma bradicardia, uma diminuição da frequência cardíaca. Beleza? Então aqui a gente está falando que o aumento da pressão arterial até um certo limite não reduz o débito cardíaco. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está falando isso? Porque até um certo limite fisiológico, a gente não tem um aumento do débito cardíaco pelo aumento da pressão arterial, tá? Só depois que ela se torna patológica.
A gente tem um aumento da pressão na aorta, ela não reduz o débito cardíaco, até que se atinge o valor de pressão arterial média de 160. Então, passou de 160 milímetros de mercúrio, a gente já tem lá uma redução do débito cardíaco, tá? Porque o sistema está com muita pressão, entendeu? Aí a determinação do débito é feita quase que inteiramente pela facilidade com que o fluxo ecoa através do tecido e, por sua vez, controla o retorno venoso do sangue ao coração. É o que eu falei, quanto maior o débito cardíaco, maior o retorno venoso do sangue para o coração. Então, esse gráfico está mostrando que a gente estava falando ali, que até 160 milímetros de mercúrio, a gente não tem uma queda do débito cardíaco pelo aumento da pressão arterial, mas depois de 160 milímetros de mercúrio, a pressão é tanta que a gente não consegue fazer esse sangue retornar lá, ter o débito cardíaco, o retorno venoso necessário para manter o débito cardíaco, tá? Então ele cai, começa a cair. Aqui são fatores que influenciam lá o débito cardíaco. Então a gente tem lá, lembra que eu falei? Ó, a frequência cardíaca, o volume de ejeção, cronotropismo e inotropismo, né? Frequência de despolarização das células rítmicas, o aumento da inervação simpática lá, ó, fica mais rápida, tá? E fica mais lenta pela inervação parasimpática, lembra? Ó, nora e acetilcolina. Então, quem vai influenciar? Ó, a adrenalina da medula adrenal vai influenciar o quê? Na contratilidade, tá vendo? Ó, e no aumento aqui já desse lado aqui, tá tudo interligado, né? Mas o outro aqui, ó, o aumento do volume de ejeção, lembra? Lei de Frank-Starling, força de contração, lei de Frank-Starling, relação tamanho e tensão, lei de Frank-Starling. Então, esse lado, o aumento do volume, fala muito sobre essa lei de Frank-Starling. E o aumento do retorno venoso, lá, ó, acaba aumentando o retorno venoso, tá? Então, o aumento do débito cardíaco aumenta o retorno venoso, o aumento do retorno venoso, aliás, acaba aumentando o débito cardíaco, aumentando o volume de ejeção de sangue que vai ter na pré-carga depois, tá? Que é o quê? Que é quando o coração ele vai expulsar o sangue, que já está todo dentro do ventrículo. Esse aqui acho que é um dos maiores marcadores de trabalho cardíaco, que é o duplo produto. O que é o duplo produto? É a relação entre dois grandes marcadores cardíacos, que são a pressão arterial sistólica, né, do ventrículo esquerdo, e a frequência cardíaca. Então a gente vai multiplicar eles, a gente vai ter o duplo produto cardíaco. Tá? Esse duplo produto tem lá uma tabela para você ver se ele está alto, está baixo. Mas ele não vai cobrar isso agora não, só mais em cardio mesmo depois. Aí os principais fatores envolvidos ali no controle do bombeamento cardíaco o quê? O mecanismo de Frank-Starling, que é quanto que esse coração está conseguindo expandir, né? Se ele tem lá uma hipertrofia maligna, o que vai acontecer? Ele vai ter diminuição desse mecanismo, não vai conseguir, as fibras dele não vão conseguir fazer a contração de forma eficiente. E o aumento do sistema nervoso autônomo de quê? De noradrenalina, né? E que vai estimular lá, ou a acetilcolina, que vai inibir, que vai diminuir lá a frequência cardíaca. A contratilidade cardíaca também, que é afetada pela noradrenalina, pelo sistema nervoso autônomo, simpático, aumentando lá a contratilidade. E aí aumentando o duplo produto. E é isso, galera. Aqui de músculo cardíaco é isso, tá? A contração do músculo cardíaco lá, ela vai acontecer da mesma forma lá, basicamente, do que o músculo estriado esquelético. A diferença